Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Abreu Lima. Olha, a professora Marcele Salles mais uma vez aqui com vocês. Vamos conversar hoje sobre língua portuguesa, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês qual o assunto que a gente vai estudar hoje, tá bom? Vamos lá. Gênero textual notícia. Turmas 4º e 5º ano, aula 7. Antes da gente falar sobre o assunto de hoje, que é gênero textual notícia, não esqueçam de visitar lá o nosso canal no YouTube, Escola na TV Abreu e Lima. Você procura lá no YouTube e não se esquece de se inscrever aqui ao lado do sininho. Você se inscreve e lá, a cada vídeo que você for assistir, não esquece de dar o famoso like, tá bom? Bom, gênero textual notícia. Se você perdeu a aula anterior, falamos sobre função comunicativa dos textos. E lá nesse assunto, se você perdeu, você procura lá no canal do YouTube que vai estar lá, tá bom? Lá nós vimos os tipos textuais e os gêneros textuais. Então, dentro desses tipos, nós observamos que tem algumas classificações. E aí, por exemplo, eu posso dizer para vocês o narrativo, o dissertativo, o injuntivo. E aí, vocês vão dar uma revisada no assunto e dentro desses tipos temos os gêneros textuais. E um desses gêneros textuais que vamos falar hoje, que é notícia. Características do gênero notícia. É um texto jornalístico cujo objetivo é relatar, narrar e informar sobre acontecimentos recentes e cotidianos que ocorreram em determinada região, bairro, cidade, país, etc., com grande relevância e impacto para a sociedade. E o gênero notícia é veiculado atualmente em jornais, revistas, rádio, televisão, redes sociais, sites, blogs, entre outros. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre notícia. E diz, professora, por que eu vou ter que estudar notícia? É um gênero textual que a gente tem muita familiaridade com ele. Então, é importante que você saiba as características desse gênero e que você aprenda a construir, a produzir uma notícia. É importante porque é um gênero textual muito utilizado em provas externas, tá? No dia a dia, em sala de aula, vocês vão ter muito contato com esse tipo de gênero textual, tá bom? Então, é importante você localizar as características desse gênero para que você possa aprender mais, tá bom? E não esquece, tá? Pega o seu caderninho, sua caneta e seu lápis e vai anotando todas as possíveis dúvidas que vocês venham ter para que depois, em sala de aula, com o professor ou professora, você possa tirar essa dúvida e aprender mais, tá bom? Como eu sempre falo, é importante você estar registrando tudo isso que você acompanha durante essas aulas, tá bom? Vamos lá. Características. Mais uma característica do gênero textual notícia, que para elaborá-la é preciso concentrar-se na definição do tema, fazer uma pesquisa bem fundamentada, ou seja, você traga diversos fundamentos para dentro desse texto, tá? Conhecer o público a qual você vai destinar aquela notícia, elaborar um bom título e subtítulo, escrever um lead atrativo e usar elementos complementares quando possível. Outra característica é organiza-se estruturalmente da seguinte forma: título, subtítulo, lead e corpo do texto. Então, o gênero notícia, ele é um texto informativo com a presença de tipologias. Essa palavrinha tipologias, lembra o que eu falei logo no início da aula, que na aula anterior nós vimos os tipos textuais e os gêneros textuais? Pois bem, então, essa tipologia que ele fala aqui são os tipos textuais, como a descrição e a narração. Lembra que eu disse que existem os tipos? Dentro desse gênero notícia,
existem esses dois tipos, que é a descrição e a narração. A descrição nada mais é que detalhar determinados objetos, pessoas, lugares ou ações. E a narração, ao utilizar esse recurso, procura transmitir suas impressões e sensações sobre algo, de maneira que o seu leitor possa visualizar a cena relatada. E ela utiliza o uso da função referencial ou denotativa. E o que é isso, professor? O que é essa função referencial? Ela nada mais é que a função da informação. Ok? Tranquilo, né, gente? Vamos lá. Um exemplo dessa função referencial é: numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Esse texto ele informa o que há dentro da cesta. Logo, há uma função referencial. Tranquilo, gente? Então, vamos passar. A notícia, ela é marcada pela impessoalidade, ou seja, o uso da terceira pessoa, prevalecendo o efeito de sentido de objetividade no texto. Ela tem um conteúdo direcionado para fatos e acontecimentos do cotidiano, sem espaço para ficções, e tem uma predominância do discurso indireto. E aqui eu trouxe para vocês essa imagem que ela resume essa estrutura do gênero notícia, que tem que ter o seu título, o subtítulo, o lead e o corpo do texto. Então, a partir de agora, a gente vai ver o que cada item desse corpo do texto, desse gênero textual notícia, ele apresenta para a gente. Então, a gente vai começar a identificar dentro do texto todas essas funções para a gente produzir esse gênero, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês a pirâmide invertida, que mostra nessa imagem as funções desse texto. Que ele tem o título, que tem a intenção de atrair o leitor para ler aquela notícia. O lead, que é o primeiro parágrafo inicial da notícia, busca responder todas as informações importantes. O que, onde, porquê, quando e como. E o corpo da notícia, que nada mais é que o desenvolvimento dela, que apresenta as informações com mais detalhes, tá bom? Então, toda vez que vocês pensarem em notícia, pensem aqui, ó, nessa pirâmide invertida que tem as características desse gênero textual. E agora, professora, como é que eu posso fazer uma notícia? Bom, a gente já viu quais são as estruturas que precisam ser apresentadas dentro desse gênero. Então, agora vamos produzir, vamos entender como é que a gente produz esse gênero. Primeiro, você tem que definir o tema. Depois, você vai fazer uma pesquisa sobre esse tema. Você vai conhecer o público que você vai escrever aquela notícia. Você vai elaborar o título e o subtítulo. Você vai dar início do texto, que é a importância do lead, que a gente vai ver já já. Vai frisar bem essa questão do lead e a importância que ele tem. E o uso de elementos complementares. Então, a partir desses 6 itens que eu trouxe para vocês aqui, vocês vão produzir a notícia. Então, vamos lá destrinchar cada um para a gente entender melhor. A definição do tema. O redator, a pessoa que está escrevendo, ele precisa, antes de iniciar o processo de escrita e elaboração da notícia, definir a temática, o tema. É o primeiro ponto. Para isso, algumas questões são fundamentais. Qual é o tema ou acontecimento a ser abordado? E qual é a relevância que esse tema tem para a sociedade ou para quem está lendo? Então, eu trouxe para vocês essa imagem aqui dessa notícia, que aqui diz: um momento de lazer para 150 crianças, que é o título, e o subtítulo é o evento pelo Dia da Responsabilidade Social reúne entidades. Então, ponto. Nós temos já o título e nós já temos o subtítulo. O 2. Temos que fazer uma pesquisa sobre aquilo que a gente vai escrever. Então, o redator precisa fazer uma pesquisa minuciosa sobre o que será noticiado. É importante que ele forneça as informações necessárias, como local e data, e possa detalhar o máximo possível e de maneira sequencial
os acontecimentos, tá bom? O 3, conhecimento do público-alvo. O redator precisa ter uma noção de qual é o público que tem acessado e lido as notícias. É importante que ele faça o uso da norma padrão da língua portuguesa, ter uma linguagem objetiva e clara ao seu leitor. E então temos todo o conhecimento sobre esse público-alvo, a qual vai ser destinada essa notícia. O 4. Nós vamos agora elaborar o título e o subtítulo. O título e o subtítulo precisam ser diretos, objetivos e interessantes e funcionar como uma síntese do corpo da notícia, sem nenhuma mentira ou enganação, ou seja, a credibilidade daquele gênero. Você tem que realmente falar a verdade através de toda a pesquisa que você fez através daquele tema. A notícia precisa ter um título e um subtítulo que motivem o leitor a fazer a leitura. Ou seja, a partir daquele título, vou querer saber ou não se eu vou, de repente, aquilo vai despertar em mim o interesse de ler aquela notícia. Então, o redator ele tem que estar bem ligado no sentido de colocar um tema, um título, um subtítulo para chamar a atenção daquele leitor, tá bom? O 5º, o início do texto. Aí sim, vamos agora iniciar. Já fizemos a pesquisa, já fizemos todo aquele apanhado de informações, então agora a gente vai iniciar o texto. E aí vamos ter a importância do lead. O lead é uma das partes fundamentais da notícia. Por isso é importante que ele seja muito bem elaborado e revisado se necessário. Trata-se do primeiro parágrafo. O lead é o primeiro parágrafo. Nele que responderá as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. Nesse lead, que é o primeiro parágrafo, ele vai dar um resumo de toda aquela informação que vai ser detalhada no corpo do texto. Então, esse lead ele é muito importante porque ele vai dar a chamada da notícia, ok? E é aqui que o leitor vai demonstrar interesse em continuar ou não. Bom, eu vou ler aquele resumo e ali eu vou ter, vai ser atrativo ou não para mim aquela leitura. Beleza, gente, ok. Eu acredito, não sei, de repente vocês não tenham ouvido sobre esse lead. É um termo diferente, novo para vocês, né? Mas aí vocês já identificavam isso dentro do texto. Só para vocês terem a noção do nome mesmo, a nomenclatura daquele parágrafo, para vocês entenderem mais, tá bom? Aí eu trouxe para vocês um exemplo de lead. Que aí tinha uma notícia que o lead dizia o seguinte, que é esse primeiro parágrafo abaixo do título e subtítulo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Aqui, nesse parágrafo, eu entendi toda a intenção do texto, está me dizendo as datas, o local, do que se trata, e aí, a partir daí, dentro do corpo do texto, as outras informações, elas vão ser destrinchadas ali. Ok, gente? Então, vamos seguir. O último que eu coloquei lá para que a gente faça uma notícia é o uso de elementos complementares, que são o quê? Fotos e outros elementos que possam comprovar a veracidade dos fatos. E aí, alguns exemplos de notícia onde tem as suas fotos para comprovar a veracidade daquela notícia. E agora nós vamos fazer juntos essa atividade sobre gênero notícia. Trouxe essa notícia para vocês aqui e essas questões que eu trouxe para a gente responder juntos sobre esse gênero. Vamos ver. Que gênero textual é esse? Fácil, né? É o gênero notícia. Ok. Como é que ele está organizado? Vocês observando aqui essa imagem, o que é que vocês acham? E aí eu vou dar para vocês como resposta parágrafos.
Está distribuída aqui nos parágrafos, que é estrutura textual. Onde ele foi publicado? Observem aí. Onde é que ele foi publicado? No site BBC. Olha lá embaixo, ó, disponível em www.bbc.com/cães_guias_surdos. Acesse em 19 de maio de 2014. Aqui foi o lugar onde ele foi publicado. Qual é o assunto do texto? Sobre a ajuda que crianças surdas recebem de cães-guia na Grã-Bretanha. Olha aí, observem dentro do título qual é o assunto que a gente vai abordar dentro dessa notícia. E agora, que acontecimento recente é relatado nessa notícia? É o projeto de uma instituição britânica para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. E aí a próxima questão é: que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada pela internet? Isso aí eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Vamos lá, que a notícia ó, é pelo site. Vocês observaram ali que ele está de azul, ó, porque é a referência onde nós tiramos essa notícia. E por que a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto? Porque geralmente apresenta a notícia de forma mais resumida. Ok, gente, então nós podemos aqui observar tudo isso dentro desse gênero notícia. E agora eu trouxe para vocês a diferença. Professora, reportagem é a mesma coisa que notícia? Bom, a gente pode pensar sobre isso. Elas não são a mesma coisa, tá? Mas tem um outro ponto que ela pode ser parecida. Então, eu trouxe para vocês aqui qual a diferença entre reportagem e notícia. Na reportagem, o texto é longo. Na notícia, o texto é curto e rápido. Na reportagem, linguagem simples e dinâmica. Na notícia, nós temos uma linguagem pessoal, formal e objetiva. Na reportagem, pode utilizar discurso direto ou indireto. E na notícia, é um discurso indireto. E a reportagem, o objetivo é informar o leitor, que é a mesma coisa da notícia, informar o leitor. Perceberam algumas coisinhas, uns detalhes entre um e outro? Então, vamos passar para o próximo. Quando falamos em notícia, ela apresenta um tema pontual ou um fato atual. Não se aprofunda em análises críticas e utiliza a descrição e narração de um fato. Na reportagem, apresenta temas de interesses públicos como política, comportamento e finanças. Descreve, narra e interpreta fatos e traz mais informações. Passeamos pelo mundo da notícia, percebemos quais são as suas características, como é que a gente pode produzir esse gênero textual, ok? Então, estamos bem afiados. E eu trouxe para vocês agora um desafio. Vocês vão pesquisar uma notícia, pesquise uma notícia e leve para a sala de aula. Identifique e aponte os itens que constituem a estrutura do gênero. Fiquem à vontade para pesquisar, levem para a sala de aula, vejam todas aquelas características, discutam com os seus colegas e os professores. E, mais uma vez, ó, estou aqui com ele, o Engrenadinho Júnior, que sempre nos acompanha nas nossas aulas. E eu fico muito feliz. Não esqueçam, ó, sempre olhem lá no canal do YouTube, tá? Acessem a nossa página e se inscrevam. E também não esqueçam de acompanhar TV Nova, canal 22. De manhã, de 7 às 8 da manhã e à tarde, de 13 às 14. Fiquem sempre ligados, porque essas aulas são feitas com muito carinho para vocês. Então, um beijo enorme no coração e até a próxima aula.